Muito boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver mais uma vez nesta noite de encontro fraterno, aqui na Associação Espírita Beneficente Fé, Amor e Caridade da cidade de Estrela do Oeste. Para nós é uma grande alegria podermos desfrutar, ainda que de breves instantes, em torno das lições do Senhor, em torno das lições de Jesus e de Allan Kardec. Na noite de hoje, nós queremos fazer algumas considerações em torno do Evangelho no lar, o culto cristão no lar. E para tanto, nós queremos usar como base para as nossas explanações este pequeno livro chamado Jesus no Lar. É um livro do espírito Neio Lúcio, psicografado pelo médium Chico Xavier. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1950, portanto há 75 anos. E ele nos instrui na realização do Evangelho no lar. E na noite de hoje tem sobre dois aspectos importantes que queremos adotar. O primeiro é para dizer que aqueles que já realizam o culto do Evangelho no lar, que perseverem. E vamos ver o porquê da importância, da necessidade. E o segundo, aqueles que ainda não fazem, que possam ser estimulados a realizar. Uma vez por semana, breves instantes, a família reunida, 15, 20 minutos no máximo, vamos observar que muda toda a sintonia do ambiente doméstico. Este pequeno livro importante, são lições ensinadas por Jesus na casa de Simão Pedro. Nos muitos encontros na casa de Simão Pedro, Jesus ensinava. Como ensinava em todos os lugares, também ensinava na casa de Simão Pedro. Ele ensinava acerca da compaixão, ele ensinava acerca do amor ao próximo. Jesus ensinava lá na casa de Simão Pedro o valor de servir, a educação do pensamento, em particular, desenvolvendo para as atitudes. Então, Jesus estava, narra o livro, Jesus estava instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, quando abriu os sagrados escritos, que vejamos, depois de observar que a conversação se fizera improdutiva e menos edificante. Então Jesus estava, como sempre, em casa de Simão Pedro, e as conversas iam improdutivas, sabe? Muita conversa, às vezes falando da vida alheia, situações desagradáveis. E Jesus falou assim: vamos mudar isto aqui, né? Pegou os sagrados escritos, porque é bem verdade que em nossa casa, ou muitas vezes aonde nos encontramos, quando alguém levanta uma conversação, principalmente quando a viagem, você está viajando, estamos viajando, eu me incluo, lógico, estamos viajando pelas estradas e de repente, são muitas horas, o sono começa a fisgar o olho de um e do outro, mas o motorista tem que estar atento, não é? Aí alguém diz assim: você viu falar do fulano de tal? Pronto, começou a falar de alguém, alguma coisa que desabone, alguma situação que de algum modo as pessoas despertam. Opa! Todo mundo fica atento, acabou o sono, a viagem flui. É mais ou menos assim.
também quando estamos em casa, não é? Quando estamos em casa e surge um determinado assunto, um fato que desagradou determinada pessoa, e muitas vezes aquele não é dos nossos melhores convívios, e aí vamos saudar os amigos por alguns instantes e porrete nos inimigos por mais tempo. Mas era assim, estava deste modo. Então Jesus deu uma nova direção nas ideias, no pensamento. Então ele começou a discorrer sobre as coisas comuns da vida, porque Jesus usava fatos comuns da vida. Então ele dirigiu a Simão Pedro e disse: Simão, o que faz o pescador depois de terminar a sua pesca? O que faz o oleiro depois que realiza a produção dos seus produtos? E o que faz o carpinteiro depois que termina os seus afazeres? Ora, vejamos que Jesus estava falando das profissões comuns da época, não é? E Simão Pedro então disse assim: todos eles, depois de realizar as suas atividades, porque eles precisavam vender, vamos expor e vender o que temos de melhor, porque ninguém se interessa pelos resíduos. E é verdade, ninguém se interessa por uma produção, por um produto de má qualidade. Ninguém se interessa. Então vejamos que está falando do trabalho. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele tem uma frase muito interessante. Aliás, são todas, né? Mas queremos tratar desta. Ele diz assim: a câmera fotográfica nos fotografa por fora, nos registra por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. O trabalho nos retrata por dentro. Há muito tempo atrás, quando ainda não tínhamos uva como temos nos dias atuais, eu era menino, eu me lembro que as uvas que vinham de Jundiaí, aquela uva roxinha, Niágara, vinha uma outra uva, Niágara também clara, e vinha numas caixinhas de madeira, era uma delícia. Quando nós abríamos a caixa, nós olhávamos por cima aquela beleza, mas do meio da caixa para baixo só estavam os resíduos, os restolhos. Olha, Jesus ensinava em casa de Simão Pedro, como em todo lugar, o amor ao próximo. O amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão. É justo você pagar por uma mercadoria que aparentemente ela é boa, mas quando você toma conta de que ela não é tudo aquilo, você se sentiu enganado. Olha o valor do servir, de servir, o amor ao próximo. Eu vou fazer uma bela caixa de frutas e vou mandar para o meu filho. Será que eu faria assim? E o meu filho, eu dou a ele todo o valor. Será que eu estou dando o mesmo valor para o meu próximo? É esse o entendimento que Jesus nos ensina e que devemos ensinar os nossos filhos em casa, desde pequeno. Porque, vejamos, quando vamos ao trabalho, em nossas mais diferentes profissões de nós presentes aqui, quando nós vamos no trabalho, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar o melhor ou vamos fazer que estamos trabalhando? Aquele com quem nós contratamos, o encanador, o eletricista, vejamos, ele tem que fazer o melhor. Depois ele será recomendado por aquele a quem ele prestou o serviço. É assim. Aquela que vai fazer a faxina numa casa,
Será que ela vai fazer uma faxina bem feita só quando os patrões, patroa está em casa? Ou dá aquela matada quando ninguém está vendo? E isto serve para nós, no nosso trabalho? O valor de servir, o amor ao próximo, dar o melhor. É este o recado do ensinamento que deve ser sedimentado em cada um de nós. Faça ao outro, não é? O que gostaria que vos fizessem. E então, Jesus abriu o pergaminho e começou a falar, a ensinar. Assim também, diz ele, é o lar diante do mundo. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico. O nosso lar, então, é o berço doméstico, disse Jesus aos circunstantes ali. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. Opa, então tá certo. Então aqueles que estão ao nosso redor, os nossos tutelados, né, os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade de evangelizar, por assim dizer, de ensinar, é preciso ensinar o respeito aos mais velhos, o respeito e exigir aos professores. Ora, isso a educação quem vai dar é pai e mãe. Não é possível que seja diferente. É pai e mãe ou aqueles que estão na condição de tutores destas crianças. Ensinar o valor do trabalho, atribuir responsabilidades compatíveis às suas idades, porque ninguém é aleijado, ninguém aleija aquele que é dado a ela atribuições que são compatíveis às suas idades, responsabilidades aos seus pertences pessoais, ensinando como guarda o brinquedo, as tarefas escolares, tudo isto tem que ser ensinado. Incentivar a boa conduta e coibir os maus instintos. São regras mínimas, básicas, são regras básicas que a família, na intimidade doméstica, e que as lições do Evangelho, quando se realiza o culto do Evangelho, são essas realidades que vamos enfrentar, ouvir, ver. Então disse Jesus: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos procuram a assistência fraterna, porque muitas pessoas iam buscar Jesus lá, pedir socorro, né, amparo, libertar-se das enfermidades, das perturbações. Acendamos aqui uma claridade nova, a mesa de tua casa, de teu lar e de teu pão. Nela receberás do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação, olha aqui, na conversação e no pensamento, ou seja, a partir daí, nesses instantes, toda aquela sintonia baixa vibração seria dissipada. Mestre, seja feito como a sua vontade, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os demais que ali estavam, familiares, amigos, os demais apóstolos, e abriu então o primeiro culto cristão conhecido. Vejamos aqui no livro Missionários da Luz, como já dissemos, que muitas vezes, em algumas circunstâncias, e muitas vezes ela dá sequência, né, a conversações menos nobres, No livro Missionários da Luz, no capítulo que se intitulado No Plano dos Sonhos, é um capítulo que vai tratar sobre uma reunião no mundo espiritual. Nesta reunião, estariam presentes naturalmente os espíritos desencarnados.
mas também estaria espíritos encarnados, que pelo desdobramento do sono, eles lá estariam, porque essa reunião tinha início às 2 da madrugada e terminaria às 4 da manhã. Logo, os encarnados estavam dormindo. Mas faltava 5 minutos para iniciar. Alguns dos desencarnados que deveriam estar presentes na reunião não estavam. Um dos assistentes, portanto, de Alexandre, disse: olha, está faltando 2. Está faltando o Vieira e o Marcondes. Eu posso ir ver o que está acontecendo? Ele disse: vá, mas o tempo urge. Se eles estiverem envolvidos com entidades inferiores, deixe lá. Depois você retorna para resolver. E ele chegou na casa de Vieira. Vieira estava na cama, rolando para lá, para cá, todo suarento, à moda de um pesadelo. Parece que ele estava sob forte pesadelo, influência de forte pesadelo. E na cabeceira da cama, ele viu uma entidade estranha, de um semblante muito desagradável, e começou a entabular conversa. O assistente: escuta, mas por que você está influenciando o nosso amigo? Ele disse assim: acontece que antes dele dormir, à mesa do jantar, junto com a esposa, começou a falar coisas terríveis sobre mim. Ele já era desencarnado. Começou a falar coisas terríveis sobre mim. Não basta as dificuldades que tive que enfrentar no mundo espiritual. Falou coisas, apontamentos levianos, calúnias, acusou-me de faltas que eu não cometi. É natural que isso me desgastou, e eu estou aqui para tirar satisfação. Então, quando Vieira entrava no processo do sono, em que o perispírito começava a sair do corpo, né, para atender a seu compromisso, ele via o fulano, ele via o Barbosa, ele via e voltava para o corpo. Nesse momento, então, o assistente materializou a sua mão e fez com que ele acordasse. Ele acordou todo suarento, falou: nossa, que pesadelo eu tive, que pesadelo horrível eu tive com o velho Barbosa. Ah, eu acho que foi a comida, o jantar que não caiu bem. Mas vejamos que é a sintonia que ele criou, a sintonia, baixa vibração, que muitas vezes nós criamos em conversações menos nobres, desta natureza, e aí vamos ter problema depois, não é? Porque se nós temos uma sintonia boa, vamos atrair naturalmente espíritos de luz, espíritos bondosos que nos inspiram, que nos intuem, não é? Que nos intuem. Mas se também temos esses comportamentos, é a faixa vibratória que nós vamos sintonizando à nossa moda. Pois bem, fazer o culto do Evangelho, o Evangelho no lar, o culto cristão. Mas aí alguém pode dizer: mas eu moro a sós, eu moro sozinho, sozinha, e aí? Faço? Não faço? Vale? Não vale? Devemos fazer, mesmo quando moramos a sós, devemos fazer a leitura dessa mensagem que nós recebemos na entrada. Coloca-se uma água, não é? Colocamos uma água para que ela possa ser fluidificada, porque quando temos esse propósito verdadeiro, sincero, nós atraímos os amigos espirituais. Podemos atrair também aqueles que não são tão amigos assim nossos,
mas que juntamente conosco, através das lições do Evangelho, eles vão aprendendo. Eles vão aprendendo. Então, vamos atrair. E se moramos a sós, podemos fazer o nosso Evangelho sempre em voz alta, ler o Evangelho em voz alta, as preces em voz alta, tudo como se tivesse outras pessoas, porque nós não estamos a sós, a bem da verdade. Certa feita, um antigo ator da Globo, não sei se ainda ele é, Paulo Figueiredo, que aí por volta dos anos 90, talvez, numa novela chamada Marrom Glacé, ele era um garçom, se não me falha a memória. Ele, em determinado período da vida dele, ele começou a frequentar um centro espírita lá na cidade de São Paulo. E as pessoas então, em dado período, convidou ele para fazer comentários do Evangelho. E ele fazia comentários, lia o Evangelho, fazia comentário, outras pessoas, mas aquilo foi deixando ele assim um tanto incomodado. E certa feita, ele estando em Uberaba, ele procurou Chico Xavier e relatou o caso. Aí ele, em dado momento, ele foi conversar com Chico Xavier disse a ele, mas ele começou a dizer, sabe, Chico, eu fui convidado para fazer palestras, comentário do Evangelho, mas eu estou me sentindo muito incomodado, sabe por quê? Porque eu faço os comentários, mas eu tenho dificuldade de aplicá-lo, eu não consigo pôr isso em ação em mim mesmo. Aliás, a grande maioria daqueles que falam, de nós que falamos, eis a questão. Aí Chico falou para ele assim, Emmanuel está aqui, está pedindo para te perguntar se o feijão que você comeu, foi você que plantou. Ele falou, não. Pois é, você se serviu do feijão que outros plantaram. Quando você fala, de tanto você falar, você também começará a aplicar. E muitos daqueles que ouvem, você está fazendo claridade na vida delas. Então você deve continuar a falar. Quando estamos a sós, temos que continuar fazendo o Evangelho, porque está servindo para nós e também para aqueles que nós não vemos muitas vezes, ouvindo o que não tiveram oportunidade muitas vezes quando estavam encarnados, não é? Por vezes no nosso núcleo familiar são situações que surgem, 5, 4 pessoas, cada um com um credo diferente, religioso, não é? Tem o que é espírita, tem aquele que é o católico, tem o evangélico, pode até ter o umbandista. E aí, faz ou não faz? É natural que faz, deve fazer. E eu devo convidar os demais? Sim. E se eles não forem? Faça você só. Faça você só, escolhe um dia da semana, um ambiente doméstico que é favorável. Abra o Evangelho, faça a leitura, tudo programado, e faça você mesmo. Certa feita, nós ficamos sabendo que em uma dessas residências, dessas casas, que tinha outros ideais religiosos, apenas uma pessoa fazia o culto do Evangelho, em um determinado cômodo da sua casa. Um médium sensitivo, quando chegou na casa, por uma razão qualquer, ele foi convidado, ele percebeu que naquele lugar, aonde aquela moça fazia o Evangelho, tinha uma sintonia diferente, uma vibração diferente, muito mais elevada. Pois é assim, se todo o grupo faz, a nossa casa cria um ambiente de proteção ao seu redor, mas também precisamos de nossa parte de esforçar para fazer o melhor da nossa vida, no nosso trabalho, entregar o melhor que podemos,
Na vida comum, fazer o melhor que podemos. Vejamos que Jesus, ninguém pediu para ser santo. Chico Xavier dizia assim: Jesus não nos pediu para subir o Everest, só pediu para amarmos uns aos outros, que não é fácil, né? Que não é fácil. Mas ele não pediu o impossível, não pediu o impossível. E quando ocorre, por exemplo, uma contenda no dia do Evangelho no lar, sabe, pontos de vista diferentes, ideias diferentes, e calhou de que a coisa ficou ruim para o relacionamento ali, e a coisa ficou azeda e foi até a hora do Evangelho. E aí, gente, vamos fazer? Um está aqui meio trunfado, o outro olhando, né? E aí, fazemos ou não fazemos o Evangelho? Fazemos o Evangelho. É preciso fazer o Evangelho. E vou dizer mais: depois que a família reuniu e fez o Evangelho, dissipa, elimina, desfaz toda aquela rusga no ambiente que ali estava. Tudo vai, dissipa, porque chega neste momento, vibrações que está fora do alcance até mesmo do grupo familiar, porque os amigos espirituais chegam, porque o esforço, ainda mesmo a contragosto, foi realizado, mas quando termina, pode observar, que se não estavam falando, começa a falar, começa o diálogo a desabrochar. É bem assim mesmo. Então, quando existem essas contendas, que são naturais, não é? Deve fazer sim o Evangelho. Então, para que fazer o Evangelho no lar? Bom, criamos uma proteção em nosso recinto. Em nosso recinto. Eu vi uma frase de Chico Xavier dizendo: não adianta orarmos a Deus e continuar a maltratar o nosso próximo, a desejar o mal para o nosso próximo. Então, se nós temos esse comportamento, precisamos mudar, não é? Mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, porque, como estávamos dizendo, na casa de Simão Pedro, como está aqui nesse pequeno livro, Jesus ensinava, não é? Sobre o amor ao próximo, a compaixão, o valor de servir, a educação do pensamento, porque às vezes na atitude não fazemos, mas sabe-se lá o que está passando pelo pensamento, a educação do nosso pensamento. Feliz aqueles que já conseguem observar, através do pensamento, pontos negativos. Errar, gente, estamos na faixa de que erramos, mas valioso mesmo é quando observamos que estamos errando e mudar a sintonia, e mudar o jeito, mudar a forma, agir diferente. Opa, não posso continuar pensando assim, não posso começar a agir assim, porque conforme nós pensamos, nós plasmamos, né, figuras, formas, como uma grande tela desenha-se ao nosso redor. É por isso que nós atraímos tanto o bem quanto o mal, porque plasmamos, formamos formas, as nossas ideias formam imagens muito visíveis e nítidas. Olha que interessante, no livro Somos Seis, nós vamos tratar de uma personagem que no ano de 1974, fevereiro de 1974, no incêndio do Joelma, na cidade de São Paulo, portanto há 51 anos, muitas pessoas pereceram ali, foram mais de 180 pessoas desencarnaram. Mas queremos falar de Volquimar Carvalho dos Santos. Ela morreu naquele triste incidente. E o interessante, olha como é interessante, quando temos a prática do Evangelho, da boa convivência. Enquanto aquele tumulto ocorriam, fumaça, fogo,
desespero, ela disse: por um instante, lembrei das reuniões familiares. Ela estava lá, imaginemos aquele sufoco. As pessoas viram que não iam salvar-se. Ela disse assim: naquele instante lembrei-me das reuniões familiares, do evangelho que fazíamos. Então ela começou a fazer imagens no pensamento. Esqueci das blasfêmias, das conversações desencontradas daqueles que ali estavam. Procurei esquecer as frases de desespero daqueles que ali estavam, e me coloquei na condição de ser socorrida. Olha só. Então naquela situação que parecia ser comum para todos, não era comum para ela. Para ela era diferente, porque de algum modo ela buscou na sua memória momentos que utilizavam-se no núcleo familiar o evangelho no lar. Sabe, uma prece, lembrando da fisionomia das pessoas, porque toda aquela vibração daqueles dias que se passaram na casa dela, ela conseguiu materializar ali. E mais, e tem muito mais. Depois que eles foram socorridos, porque todos foram socorridos no mundo espiritual, as sequelas das queimaduras, o avô dela, porque ela conta no livro, são várias cartas, o avô dela que visitava, dizia a ela: Voquimar, como você está bem, você está se recuperando muito bem, enquanto os outros ainda apresentavam sequelas muito profundas das queimaduras, mas ela já estava numa situação muito mais de vantagens, de recuperação. Será que ela tinha... Deus olhava mais para ela do que para os outros? Não, mas era o cultivo que ela fazia ao longo da vida. É assim que devemos fazer também. É assim também. Nas reuniões do Evangelho, se por acaso alguém é médium, não é? Sensitivo, é médium, não deve dar a passividade. Não deve dar a passividade nas reuniões domésticas, nas reuniões do Evangelho no lar. Não há necessidade, é dispensável. Então vejamos que durante esta reunião, precisamos escolher um dia da semana, que é comum para aqueles que vão participar. O dia da semana, o mesmo horário, sempre naquele mesmo horário. Qual é o horário? Às 20 horas. De que dia? Do domingo. De que dia? De terça. Pode ser às 6 da manhã, às 7 da manhã. Não importa. E se por um acaso, algum dia, precisa mudar o dia do Evangelho, o horário, não tem problema nenhum. No último Evangelho que se faz, é em prece. Diga aos amigos espirituais que estará mudando o dia, a data. Nenhum prejuízo vai ter. Quando abrimos o Evangelho, muitas lições nos vêm, não é? Podemos seguir o Evangelho. Às vezes, na casa, hoje, pode ter pessoas que estão vindo pela primeira vez, não é? Ela de fato era de uma outra religião. Eu me lembro quando éramos menino, nós éramos de uma turminha até grande, não é? Em 13 irmãos, 13, não era pouco não, sabe? Depois que dormia tinha que contar se estava todo mundo lá. Era muita gente. Eu me lembro do meu pai, católico, nós todos, né? À época, ele abria o Evangelho, a Bíblia, às vezes no Evangelho, na parte dos Evangelhos, do Novo Testamento, às vezes no Antigo Testamento. Fazia
os cultos que era natural, né, da Igreja Católica. Mas ele fazia isso sagradamente, reunia a família. Valiosos momentos. Então, o Evangelho no lar é só para o espírita, gente, é para o cristão. É para o cristão, seja qual ideal religioso ele estiver, mas é preciso estar de boa vontade, com fé, porque nós vamos atrair amigos espirituais que nos auxiliam no próprio ambiente doméstico, na condução daquela semana, sabe? Nos auxilia, até mesmo inspiramos a todos, nos inspira para realizar situações, para resolvermos situações até mais complexas. Por vezes, olha só, o Evangelho nós abrimos, vai falar sobre amar os inimigos. Olha que exercício, amar os inimigos. Às vezes temos aí no trabalho pessoas que nós não nutrimos lá de grande simpatia, ou até mesmo no núcleo familiar. Jesus está mandando, pedindo para que a gente ame até mesmo os nossos inimigos. E Allan Kardec desdobra o que é amar os inimigos. Não é ter para com ele a mesma paixão que temos por amigos, é diferente, mas é preciso entender a lição. Às vezes fala sobre o perdão, olha quantas lições, sobre a melancolia, não é? Então são tantas as lições que em breves instantes temos a oportunidade, junto com a família, realizar. E já partindo para a nossa finalização, André Luiz diz assim: quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Olha o que ele está dizendo. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Quer ver só? No livro Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver um caso muito interessante. É uma obra que foi escrita no século passado, século XX, na cidade do Rio de Janeiro, numa casa simples, uma senhora, por nome Antonina, com mais 3 crianças. O esposo o havia abandonado. Nesse período em que ele o havia abandonado, a família, o irmãozinho mais velho, o filho mais velho, Marcos, desencarnou. Motivado por uma enfermidade, ele morreu. E nesse dia, quando abriu o Evangelho, falava sobre o perdão. E ela pedia para as crianças fazer a prece. Olha só, que religião que era Dona Antonina? Não fala. Só tem uma coisa que fala. Pelo hábito do Evangelho na casa dela, os amigos espirituais de nosso lar utilizava a psicosfera da sua casa, o ambiente psíquico da sua casa, para socorrer enfermos da região. Trazia enfermos, porque ali era um ponto de apoio de nosso lar, num bairro simples da cidade do Rio de Janeiro. Então, vejamos que abriu o Evangelho e falou sobre o perdão. Aí um dos irmãozinhos disse assim: mamãe, mas o papai nós não devemos perdoar, porque o Marcos morreu por culpa dele, porque se ele tivesse aqui, ele teria socorrido. Olha só, ali na reunião do Evangelho, e os amigos espirituais estavam todos ali. Meu filho, pensemos no seu pai com piedade e caridade, porque ele pode estar sofrendo por si mesmo. Vamos pensar, vamos levar o nosso pensamento ao seu pai com amor,
não é? Com amor. Vamos pensar nele assim, com piedade. Diferentemente do outro caso em que nós relatamos, em que à mesa do jantar falava, sabe, situações desagradáveis daquele irmão que já havia desencarnado, né? Barbosa. Neste caso, olha o ensinamento puro que deu aos seus filhinhos. É natural que as crianças vão começar a sedimentar o ensinamento do perdão desde criança. Que, aliás, no próprio Evangelho diz: quando maltratado por pais, nesse sentido, onde houve tão somente os laços consanguíneos, em que os laços espirituais ou os laços afetivos não foram nada significativos, em que a atitude dos mesmos, por vezes, provocou aí o distanciamento. No Evangelho diz: ainda assim deverão ter para com seus pais sentimento de piedade. Deverão ter para com seus pais sentimento de piedade. Vejamos então a lição que o Evangelho nos traz nas nossas reuniões familiares do Evangelho no lar. Quanto ensinamento, quanta proteção e quanta bondade, porque de verdade o Evangelho não é um dever, não é uma obrigação. O Evangelho no lar é uma necessidade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, porque aqueles que ainda não fazem, que possam se sentir estimulados em fazer, e aqueles que já fazem, perseverarem. Ah, mas eu não sei ainda fazer, eu não tenho a mínima ideia como começar. Nós também, quando começamos, alguém da casa que já fazia, lá no Chico Xavier, nos auxiliou por 3 vezes, por 2 ou 3 vezes ela foi em nossa casa, naquele horário, naquele dia, e nos ensinou a fazer. E isso já vai fazer seus 25 anos, graças a Deus. Realizamos o Evangelho no lar, porque isso de fato é uma necessidade. Procure alguém da casa que haverá de orientar. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.